Queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, a você amigo, que não faz parte da nossa igreja, mas está sempre nos vendo, nos acompanhando, que Deus te abençoe. Neste domingo à noite, dia 14 de junho, hoje pela manhã pensamos o que fazer quando Deus nos chama, falamos de Abraão. À noite, quero falar de um outro homem muito conhecido do Antigo Testamento, o rei Davi. Gostaria de pensar com vocês hoje em 1 Samuel, capítulo 17. Então, pela manhã vimos Abraão, à noite vamos ver Davi, e que você possa tirar ensinamentos para a sua vida. Como tenho falado, o culto coletivo ele é de consolo, você não pode vir para a igreja só para apanhar, mas também é de confronto. O culto coletivo, o seu culto individual, ele precisa ter confronto. É uma discussão hoje no século XXI se os nossos cultos são emocionais. Também são, a emoção faz parte. É que alguns cultos coletivos, o grande foco é a emoção. E quando a emoção é tocada, ela faz bem. Domingo passado, se eu não estiver equivocado, eu falei sobre isso. Eu assisti a um programa de música com pessoas da área de música secular e com pessoas da área de música evangélica, protestante. E um dos apresentadores falou, os mesmos critérios para compor ou levar uma música para o campo comercial, os mesmos critérios do mundo secular são os mesmos critérios do mundo protestante, quando o assunto é comercial. Então coloque no seu coração, neste domingo à noite, 14 de junho, que Deus possa usar agora a vida de Davi, o texto de 1 Samuel, capítulo 17. Mas antes, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Efésios, no Novo Testamento, capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Assim diz o escritor sagrado ao seu coração. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Vou repetir o verso de número 3. Como sempre falo, o verso que eu repito não necessariamente é o verso que Deus vai usar para falar ao seu coração. Você pegue o texto, leia o texto, reflita sobre o texto. Eu sempre digo na igreja, a simples leitura do texto seja impactante na sua vida, mas não fique apenas na fase da simples leitura do texto. Faça uma reflexão um pouco mais profunda. E para te ajudar, eu vou repetir o verso de número 3, mas também não fique preso apenas ao verso 3, e mais, não fique preso até o versículo 6. O texto continua e você tem toda a liberdade para continuar. Diz assim o verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí agora, eu gostaria que você abrisse seus olhos, a sua mente e o seu coração, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Hoje pela manhã eu sei que minha palavra talvez tenha sido um pouco mais dura, mas espero que a palavra dura também tenha te consolado. E agora vem uma frase em que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no primeiro século, talvez no ano 61 do nosso ano pós-Cristo. E ele diz, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu gostaria que um pouco mais as igrejas focassem nas bênçãos espirituais. Orar por bênção material sempre é bíblico. Não fique preso apenas no Antigo Testamento. Já falei para vocês e vou repetir. Não leia o Antigo Testamento sem passar pelo Novo Testamento. Se você lê apenas o Antigo Testamento e viver apenas o Antigo Testamento, isso é judaísmo. Eu sou crente em Cristo Jesus, eu sou do cristianismo. Eu vou repetir.
concordando você ou não, não leia o Antigo Testamento sem passar pelo Novo Testamento. É óbvio, se tem um Novo Testamento, tem que passar pelo Novo Testamento. Não exclua, não jogue fora o Antigo Testamento, mas também não leia o Antigo Testamento e faça a doutrina do Antigo Testamento sem usar o Novo, porque isso é judaísmo. Mas eu queria orar por você. Hoje eu tirei o domingo de manhã e o domingo à noite para trazer, talvez, palavras que vão um pouco na contramão do século 21. E eu fico feliz que eu não estou só. Tem muita gente, tem muita igreja e tem muitos líderes religiosos, não apenas indo na linha das bênçãos materiais. E Paulo fala à igreja de Éfeso, Deus que nos deu todas as bênçãos espirituais. Feche seus olhos. Vamos orar nesse sentido, neste momento, para que você e eu não fiquemos presos, apenas motivados por coisas materiais. Elas fazem parte da nossa vida, mas elas não podem ser o carro-chefe da nossa vida. Vamos falar com Deus. Deus, mais uma vez estamos utilizando o texto sagrado em que nós lemos, e neste domingo à noite, dia 14 de junho, nós estamos nesse momento orando com as pessoas que nos estão acompanhando, refletindo, pensando, saímos do campo da simples leitura do texto, agora nós estamos refletindo, pensando o texto sagrado, e o texto sagrado é muito claro quando Paulo diz, o Deus que nos deu toda a sorte de bênção espiritual. Deus que neste momento, neste domingo à noite, onde nós estivermos, as pessoas que estão nos ouvindo, que elas possam ser impactadas por essa palavra, toda sorte de bênçãos espirituais. Deus, se tem alguém que a sua vida é tão somente motivada por bênçãos materiais, que os seus olhos, a sua mente e o seu coração seja aberto neste momento. Deus, nós não estamos dizendo que não se possa pedir, trabalhar, pensar as bênçãos materiais. Elas fazem parte de nossa vida. Eu estou tentando, neste exercício de oração, onde o ser humano se dirige ao trono da graça de Jesus, que de uma forma espiritual e que de uma forma racional, os nossos corações sejam atingidos para que nós possamos, baseado em Efésios, capítulo 1, verso 3, entender que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Que você seja abençoado agora, onde você está, nesse domingo à noite, com toda sorte de bênçãos espirituais. Se você está desanimado, se a pandemia, se o isolamento, se o distanciamento estão lhe desanimando, isso é comum, isso é normal. Mas nesse domingo à noite, nós estamos usando uma ferramenta de caráter espiritual para te motivar, para me motivar. Você está sendo motivado agora. Você está sendo animado agora com esta palavra do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Tome posse dessa palavra neste domingo à noite. Eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Que Deus fale poderosamente ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Queridos, como falei no início, quero pensar com vocês em 1 Samuel, capítulo 17, quero falar sobre Davi. Eu quero alcançar vitória. Queridos, nós que somos do Ocidente, nós não gostamos de perder. E nós que somos protestantes, nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós também não. A igreja sabe que eu sou flamenguista, e o Flamengo está numa fase em que a gente não perde para ninguém. Lógico que isso é bom. Antes de ter a parada do futebol, o Flamengo ganhou, se eu não me engano, 2 ou 3 títulos esse ano. E por que eu estou querendo pensar? Porque eu estava indo ao mercado fazer as compras, quero dizer que lá em casa só quem vai à rua sou eu, todos da minha casa ficam, então quem corre o risco sou eu, e quem leva o risco de levar a doença para ele sou eu. Mas eu tomo todos os meus cuidados e Deus tem me abençoado até agora. Mas encontrei um vizinho, e ele não é flamenguista, e ele falou assim, Eliezer, estou muito feliz. Aí eu falei assim, fico feliz. Num tempo de pandemia, alguém virar para mim e falar que eu estou muito feliz. Ele tem 90 dias, faz hoje, que o Vasco não perde nenhuma partida de futebol. Eu comecei a rir, porque a felicidade dele
talvez seja a felicidade de algumas pessoas. Olha o que é ruim, como aquilo que está ruim não está acontecendo, a pessoa acaba ficando feliz. Algumas pessoas dizem que isso é o jogo do contente. Às vezes pode ser, mas não ignore que às vezes algumas pessoas, elas ficam felizes com a derrota dos outros. E você que é crente, você que está me ouvindo, você não precisa verbalizar. Isso é altamente pessoal. Mas para e olha para ver quantas vezes você ficou feliz porque alguém teve uma derrota. Você não tem a vitória, mas fica feliz porque alguém teve uma derrota. No mundo do futebol isso é normal. Quando o Flamengo joga, os outros torcedores eles estão torcendo contra. E a nossa derrota é a alegria deles. Isso no mundo do futebol é normal. Mas leva para a sua vida, na sua empresa, quando alguém é demitido ou quando alguém não alcançou e você fica feliz. Quando eu fico feliz. Não precisa responder, mas isso pode acontecer. E no mundo religioso, infelizmente isso também acontece. Quando determinado líder religioso não alcança alguma coisa, quando alguma igreja não alcança alguma coisa, quando um ministério da sua igreja não alcança alguma coisa, você diz, eu estou feliz. Qual é a sua felicidade? Você alcançou uma vitória? Não. Alguém alcançou uma derrota. E se alguém alcançou uma derrota, eu fico feliz. Cuidado com isso. Isso é muito ruim para a sua própria vida, para a minha própria vida, quando o que te motiva a felicidade é a derrota de alguém. Mas infelizmente isso acontece. Mas hoje eu não quero pensar sobre isso, nesse fator negativo que eu passei para vocês, mas entendo que era necessário passar isso. Não coloque a sua vida, a alegria de ficar feliz com a derrota de alguém. Mas eu sei que isso acontece. Eu não sou ingênuo nesse sentido, mas isso não faz bem. Em 1 Samuel, no capítulo 17, é uma história muito conhecida, qualquer criança conhece, a história de Davi contra o gigante Golias. O povo de Israel estava em determinada área, os filisteus estavam em outra área, os dois povos estavam defrontes para começar uma guerra. Só que os filisteus tinham um representante, um homem que deve ter entre 2,80 metros e 3 metros, também não vou ficar aqui deduzindo qual era a idade dele, o texto diz, mas é entre 2,80 e 3. Esse homem se chamava Golias, ele era representante dos filisteus, e ele durante dias, ele desafiou o povo de Deus para um duelo. E a argumentação de Golias era plausível. Já que está eminente uma guerra, e imagina isso na sua família, imagina isso na sua igreja, você imagina um cenário de guerra, a luta, a briga pode começar, você se levanta e faz uma argumentação, que para aquele cenário é menos pior. Ela não resolve o problema, mas ela ameniza. Você já não fez isso? Eu que sou batista, você que é batista, em quantas sessões da sua igreja, e graças a Deus que isso melhorou muito, quantas vezes você levantou com uma proposta que não resolvia o problema, mas amenizava? Golias fez isso. Golias vem com uma argumentação debochada. Ele sabe que ele tem 3 metros. Ele olha para o povo de Deus e ninguém tem 2 metros. O texto não diz isso, mas eu estou deduzindo. E Golias percebe que ele é mais forte do que todo mundo. E aí ele faz uma proposta que é muito boa para ele. Mas, mesmo sendo boa para ele, vai eliminar uma guerra e vai eliminar um montão de mortes. Concorda comigo? É assim que Golias pensou. Golias vai durante vários dias, não foi apenas um dia, vários dias, e ele fala, entre ter uma luta entre Israel e os filisteus, escolhe alguém para lutar comigo. E quem vencer, venceu a guerra. Gente, que coisa maravilhosa. Quantas mortes estão sendo evitadas? Mas que proposta indecente essa de Golias. Ele sabia que do outro lado, ninguém podia vencê-lo. Era
a visão de Golias. Cuidado. Para alcançar vitória, às vezes nós temos uma visão equivocada. A gente só enxerga, vou repetir, a gente só enxerga aquilo que nós estamos vendo. E aquilo que Golias via era favorável para ele. Então ele fez uma proposta. Cuidado. Quando você faz uma proposta baseado no teu olhar, você pode estar muito equivocado. O primeiro ensinamento que eu quero tirar desse texto, 1 Samuel capítulo 17. Eu quero alcançar a vitória. Versículo de número 39. Davi responde ao rei: eu não consigo andar com isso. Primeiro ensinamento desta noite, que é alcançar a vitória. Seja você mesmo. Algumas vezes a gente não é, ou não somos nós mesmos. Seja você mesmo. Como é difícil ser você mesmo quando você é de uma igreja pequena e tem uma igreja grande com vários formatos e aquela igreja está bombando nas redes sociais e você se sente diminuído como pertencente a uma igreja pequena. Seja você mesmo. Quantas vezes você se sente diminuído porque você só pode ir numa lanchonete ou num restaurante menos poderoso do que o outro e as pessoas que postam em coisas maiores lhe fazem mal porque você quer passar mal por conta disso. Seja você mesmo. Seja você mesmo. O rei Saul, quando percebeu, depois de dias, que Davi ia lutar contra Golias, e alguns especialistas dizem que Davi tinha 1,70 m, 1,80 m. Eu não sei de onde eles tiram isso, mas vamos colocar que Davi tinha 1,70 m, 1,80 m. Eu tenho 1,86 m. Vamos supor que Davi tivesse a minha altura. Para 3 metros, a distância é muito grande. E Davi falou, eu vou lutar com esse cara. Eu não admito ele passar todo dia aqui, nos desafiar e a gente não fazer nada. Então o rei Saul pega uma roupa de guerra e coloca em Davi. Roupa de guerra tem o seu valor, roupa de guerra serve, roupa de guerra é para proteger, mas roupa de guerra não te defende muitas vezes de Golias. E Davi coloca a roupa de guerra que Saul lhe tinha dado. Comum, lógico, qualquer pessoa faria isso. Eu estou numa guerra, qual roupa que eu vou usar? Eu vou usar uma roupa de guerra. Mas quando Davi coloca aquela roupa de guerra e dá o primeiro passo, o segundo, ele reconhece, ele percebe que aquela roupa de guerra não é para ele. Queridos, coloque isso no seu coração. Quer alcançar a vitória? Não use uma roupa de guerra só porque todo mundo usa. Não use uma roupa de guerra porque o rei mandou você usar. Não use uma roupa de guerra porque ela está bombando nas redes sociais, porque você é Davi, você não é igual às outras pessoas, seja você mesmo. Difícil ser nós mesmos no mundo atual, mas vai fazer toda a diferença. É libertador quando nós somos nós mesmos. Quando eu não faço aquilo que todo mundo quer que eu faça. Coloque isso no seu coração. Davi vira para o rei Saul e disse, eu não consigo andar com isso. Não seja um anarquista. Não estou pregando, não estou te motivando a ser um anarquista. Você que está em casa, você que está concordando com o que eu estou falando, você pode e tem todo o direito de discordar. Isso faz parte. Eu estou aqui, dentro da minha igreja, eu estudei, baseado naquilo que eu estudei, eu estou te passando e eu estou muito, muito consciente e muito tranquilo do que eu estudei, eu estou te passando, mas eu sou um ser humano e quando eu passo, eu posso cometer alguns erros ou você pode discordar da minha ideia. Faz parte. Mas eu não estou pregando, eu não estou te motivando a ser um anarquista. Eu estou te motivando a ser você mesmo, usando o texto de 1 Samuel. Não use roupa de guerra só porque todo mundo usa. Não use roupa de guerra porque o rei quer que você use, porque você não consegue andar com uma roupa de guerra. E Davi fez isso. Davi tira a roupa de guerra. E Davi vai enfrentar um gigante, o gigante Golias.
sendo Ele mesmo. Esse é o primeiro ensinamento desta noite, que é alcançar vitória. Seja você mesmo. E repito, eu não quero motivar ninguém a ser um anarquista. Eu estou apenas e tão somente refletindo neste domingo à noite, para que você não seja dominado por um sistema e faça aquilo que as pessoas querem, se sinta diminuído, porque aquilo que os outros têm, aquilo que os outros fazem, não é aquilo que você gostaria de fazer. Mas para ficar bem com todo mundo, você acaba usando uma roupa de guerra que você não quer usar. Não faça isso. Davi me ensina hoje à noite, eu não consigo andar com isso. Eu não vou usar uma roupa de guerra só porque todo mundo usa. Isso é libertador, querido, coloque isso no seu coração. É libertador quando você não é direcionado ou motivado por tudo aquilo que as pessoas que estão ao seu redor querem que você faça. Mas repito, terminando o primeiro ensinamento, não estou te motivando a ser anarquista. E, logicamente, eu vou brincar. Se você não sabe o que é um anarquista, procure. Procure. Mas não é esse o meu ensinamento nesta noite. Segundo ensinamento que eu quero pensar com você, eu quero alcançar vitória. Seja você mesmo, primeiro ensinamento. Segundo, é necessário encarar o gigante. Versículo de número 42 diz: e quando Davi se aproximou da linha de frente, o gigante olhou e viu um rapaz, vamos colocar da minha altura, sem a roupa de guerra, o que já chamou a atenção de Golias, nenhuma arma na mão, a não ser uma funda. A gente conhece como uma tiradeira, é a comparação que a gente faz com o século 21 para ficar mais fácil o entendimento, e 5 pedras. Ou alguns dizem algumas pedras. Também não vou entrar no mérito desta questão. O que eu quero focar é que Davi encara o gigante sem estar usando roupa de guerra. Porque para alcançar a vitória é necessário encarar o gigante. E eu fico imaginando e gostaria que você imaginasse, vamos fazer esse exercício. Os soldados de Israel estão todos atrás, todos com roupa de guerra, todos com armas, e ninguém deu um passo à frente para encarar o gigante. Aí vem um garoto chamado Davi, sem roupa de guerra, sem nenhuma lança, sem nenhum escudo, dá um passo à frente e se coloca sozinho de frente para o gigante. Você já deve ter passado por essa situação. Quando tudo na sua vida, você olha para o lado, você olha para o outro, você não vê ninguém para te ajudar. O salmista, no Salmo 142, ele diz isso. Ele diz, eu olhei para a minha direita, e eu olhei para a minha esquerda, e eu não vi ninguém. Queridos, quer alcançar vitória, seja você mesmo. Você vai dar um passo à frente, sem roupa de guerra, e você vai se deparar com uma situação. Ali na frente está Golias com seus 3 metros, com a sua armadura, e está aqui você, sem a sua roupa de guerra, porque você está sendo você mesmo. E quando você olha para o seu povo, o povo de Israel, os guerreiros, eles estão todos atrás de você, porque eles já falaram, eles já manifestaram que eles não vão encarar o gigante. É simples assim. Ou você encara o gigante, ou você fica esperando alguém se manifestar. Já que você se manifestou sendo você mesmo, agora é hora de encarar o gigante. Versículo de número 42. E quando você olha para o gigante, obviamente, o gigante vai olhar para você. E nesse momento, o texto diz que Golias olhou em direção a Davi e menosprezou Davi. É óbvio. Isso acontece no século 21. Acontece quando alguém olha o seu carro, acontece quando alguém olha a sua bicicleta, acontece quando alguém olha o seu celular. Eu estou só no campo material. Queridos, quando alguém se sente ser Golias, quando alguém se sente ser maior do que você, quando ele olha para você e você está encarando ele porque você é você mesmo, ele vai te menosprezar. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida, infelizmente.
No século XXI ainda temos muitos Golias, inclusive em nossas igrejas, seja batistas, presbiterianas, metodistas, pentecostais, está cheio de Golias que quando olham para você, porque você não está usando roupa de guerra, eles vão te menosprezar. E algumas vezes nós ficamos deprimidos, nós ficamos menosprezados para baixo. Eu estou te dizendo, baseado no rei Davi, que ainda não é rei, se você quer alcançar vitória, seja você mesmo. E se você quer alcançar vitória, encare o gigante. É um momento muito difícil. Todos ouviram, todos, tanto os filisteus quanto os soldados de Israel, ouviram Golias rindo de Davi, menosprezando Davi. Isso é muito difícil. Eu sei que você está na sua casa. Eu sei que você talvez esteja com seu celular dentro do carro. Em algum momento você está olhando e você está vendo, eu já fui Davi em algum momento da minha vida. E eu sei que você talvez esteja sendo motivado nesse momento, quando você lembra que você foi Davi de frente de Golias, e Golias está te menosprezando porque você não está usando a roupa de guerra e porque você está sendo você mesmo. Os filisteus não entendem isso. O povo de Israel não entende isso, mas você precisa estar determinado, porque Deus está contigo. Mais uma vez, não estou pregando ser um anarquista, eu estou dizendo que é libertador. Você tira um peso muito grande da sua vida quando você é você mesmo, quando você dá um passo para frente, você fica de frente para os filisteus, você tem na sua retaguarda o povo de Deus, mas ninguém vai se mexer porque ninguém vai se meter e o gigante está te menosprezando. Você já deve ter passado por isso, mas isso é um processo de vitória, se Deus está contigo. Coloque isso no seu coração. Segundo ensinamento desta noite, quer alcançar vitória. Você deu o passo para frente. Você não está usando roupa de guerra. Então é hora de encarar o gigante. E ele vai te menosprezar. Ele vai te menosprezar. Se você está achando que você não vai usar a roupa de guerra, que você vai dar um passo para frente, que você vai encarar um gigante e que ele vai ficar quieto, você está sendo muito ingênuo. Vão te menosprezar. Você tem que estar preparado para ouvir. E Davi nos ensina isso. E para eu encerrar a reflexão desta noite, tomara em Deus que você esteja entendendo a minha palavra. Tomara em Deus que seja esclarecedor, que para alcançar vitória, você tem que ser você mesmo. Tem que encarar o gigante. E no versículo de número 45, o que vai definir toda essa estratégia, todo esse processo de Davi, no versículo 45 de 1 Samuel capítulo 17, Davi diz: mas eu venho a ti em nome do Senhor. Eu vou repetir o versículo de número 45. Mas eu venho a ti em nome do Senhor. Não é uma declaração solta, não é uma declaração só para todo mundo ouvir. Cuidado com isso. No século XXI eu percebo que algumas declarações elas são tão óbvias que quando começa um culto religioso, quando começa um trabalho religioso, as verbalizações elas já vêm numa sequência tão óbvia que você fica pensando, será que isso veio de Deus mesmo? A gente fica pensando isso, se você não fica, eu fico. Mas aqui no processo de vitória, Davi já decidiu ser ele mesmo, um processo antes que eu falei, depois ele decide encarar o gigante na frente de todo mundo, e agora na frente de todo mundo ele deixa claro, eu venho a ti em nome do Senhor, quem está comigo é Deus. Saul está comigo, mas no momento ele não está comigo. O povo de Israel está comigo, mas no momento ele está comigo. Os filisteus estão me vendo, mas estão doidos para eu morrer. E Golias está menosprezando, mas quem está comigo é Deus. Todos que estão nesse cenário podem olhar e ver apenas Davi, mas Davi olha e não vê ninguém, a não ser Deus. Coloque isso no seu coração. Em alguns momentos da vida, todo mundo vai olhar e vai falar dos filisteus, vão falar do povo de Deus, vão falar do rei Saul, vão falar de Golias, mas não vão ver que você está sendo guiado e dirigido por Deus. Coloque isso no seu coração. Isso faz toda a diferença. Mesmo que você não esteja com roupa de guerra. Porque as pessoas, os filisteus, o povo de Israel, quando ele olha para você,
quando ele olha para mim, ele tem uma visão limitada. E eu comecei a nossa reflexão falando sobre isso. Ele só enxerga aquilo que ele vê. E muitos não conseguem ver que você está protegido. Você está totalmente na segurança de Deus. Porque o povo, quando olha para você, só consegue enxergar que você não está com roupa de guerra. Tomara em Deus que eu tenha conseguido traduzir o texto para o seu coração. Nesse domingo à noite, onde você estiver, eu quero alcançar a vitória. Seja você mesmo. E encare o gigante, ele vai te menosprezar. E não vá para a guerra, não vá para a luta, sem ter a companhia, sem ter a segurança de Deus. Eu venho até você, tão somente com a presença de Deus. Davi vai usar o que ele tem. O que ele tem? Ele tem 5 pedras e uma funda. Mas ele tem algo muito superior a isso. O povo, inclusive o século 21, só vai enxergar que você tem uma funda, que você tem 5 pedras e que você não está usando roupa de guerra. Ou seja, na visão humana, você está fadado à derrota. Não fique preso a isso. Porque se você é você mesmo, se você está enfrentando e olhando o gigante, e se Deus está com você, a vitória é certa, em nome de Jesus. Espero em Deus que Deus complete aquilo que eu não consegui traduzir para o seu coração. Uma grande semana, que Deus te abençoe. Até quarta-feira, no nosso culto online. Que Deus te abençoe. Amém e amém.